Olá, seres da noite! Hoje, antes de aprendermos 10 fraquezas dos vampiros, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário e compartilhassem comigo esse tipo de conteúdo. Para quem puder se tornar membro, como essas pessoas aqui na tela, agradeceria demais. Acesso antecipado a um mês de conteúdo, preferência na resposta, assim como chegamos a 10 pessoas, grupo exclusivo de conversas. Quanto mais gente, mais benefícios. Tá, vamos deixar uma coisa muito clara logo de início. Este aqui é um vídeo que vai dar uma... tipo, são 10 fatores, né, fraquezas dos vampiros. Deixar o primeiro ponto: toda obra de fantasia pode fazer o que quiser, então não tem uma obra que tá certa, a obra que tá errada. Cada um faz o que quer. O Drácula não é a bíblia dos vampiros. Drácula é apenas quem compilou muito dos mitos dos vampiros. Depois se abriu, se fechou de novo. Os vampiros vêm desde a Babilônia, ou coisa parecida. Babilônia não, desde os tempos antigos, então não tem um certo e um errado. Aqui eu tô falando de 10 características mais genéricas, tá? Que aparecem em muitas obras e que eu gostaria de falar pra vocês, porque também tem alguns motivos por detrás. Então aqui é muito mais um vídeo para aprendizado, da gente ver, isso aqui é por causa disso, tem isso, a teoria, tem essa teoria. Falando em teorias, eu vou trazer alguns pontos aqui. Eu sei de todos os pontos? Obviamente que não. Eu fiz uma pesquisa, dei uma olhada, mas tem coisa que eu posso não saber. Se eu não falei alguma coisa, deixa aí nos comentários. E eu também não vou falar de coisas muito específicas, que eu vou fazer um vídeo só sobre fraquezas bizarras dos vampiros, tá bom? Então, se você vai comentar alguma coisa desse tipo ou algo do tipo, eu vou te ignorar ou eu vou remover o seu comentário, porque tem muito comentário de ódio nesse tipo de coisa aí, principalmente com xingamentos babacas. Fogo! Eu costumo dizer que o fogo não seria uma fraqueza necessariamente dos vampiros. Isso por ser uma força da natureza destrutiva muito grande. Não que o resto da natureza não seja, mas essa é bem mais fácil de controlar. Ainda assim, muitos vampiros são vulneráveis ao elemento, podendo até mesmo ser um meio de finalizar para todos sempre, ou pelo menos de parar de forma constante. Pode ser uma grande arma contra os seres da noite. E pode ter uma grande ligação com a purificação. Muitas culturas veem o queimar das coisas como um rito de purificação, uma coisa de limpar o corpo e mente, ou pelo menos a fumaça, né, que é um tipo de fogo. Não é à toa que bruxas seriam colocadas na fogueira e que sacrifícios feitos por queimar carne sejam tão comuns no mundo. Tudo possivelmente pela ideia que o fogo já foi o nosso maior aliado contra a escuridão e contra as trevas no mundo. Então, se pensarmos bem, o fogo ainda não seja uma criação humana, é algo que nós possamos controlar e que é muito destrutivo. Claro que a gente vai aprendendo mais coisas conforme o tempo. Afinal de contas, o ser humano é mestre em se autodestruir, mas o fogo foi uma das nossas primeiras armas. E eu quero deixar uma recomendação de filme rapidinho aqui, que é com Earl Perlman, o Hellboy, entre outros grandes papéis, que é The Quest for Fire, ou A Busca pelo Fogo, que é o primeiro filme dele, é um filme francês muito interessante, que demonstra a ligação do homem com o fogo e a sua importância. A sede pelo sangue. Uma das grandes forças motoras por detrás de todos os vampiros, e querendo ou não de todos os seres vivos ou não, é de continuar a sua existência. E no caso dos vampiros mais clássicos, eles precisam beber o sangue. Isso traz também um ponto de moral para o assunto. Muitas das vezes vemos que quando um ser humano vira um vampiro, ele se torna algo totalmente diferente, com a vontade apenas de beber o sangue para viver mais tempo, para continuar fazendo o mesmo. Essa força seria praticamente imparável e o vampiro seria o próprio mal dele mesmo, é como se fosse um vício. A série do Blade, não os filmes, a série, explora muito bem a linha entre o beber o sangue e se transformar num monstro, algo que acontece em um nível mental. Não que essa seja a resposta certa, e sim uma boa leitura sobre o assunto que nos faz pensar sobre a relação do monstro e o que ele come, neste caso, bebe. Espelhos. Este aqui não seria uma fraqueza como as demais, ou seja, algo capaz de derrotar eles diretamente, e sim algo que possa demonstrar que a criatura seja o vampiro, e depende da lenda, pode até ser utilizado para paralisá-lo. Existem dois grandes pensamentos sobre isso. O primeiro é que o vampiro não apareceria nos espelhos, pois antigamente eles seriam revestidos com uma fina camada de prata. Tendo em vista a relação deles com o material, isso seria algo que não poderia acontecer, mas sobre a prata daqui a pouco. A outra seria que eles não teriam uma alma e por isso não seriam capazes de aparecer em tal. Ainda assim, outros objetos apareceriam. Uma visão mais moderna seria que eles estariam fora dos olhos de Deus ou da criação. Não para levar num debate teológico, é só uma hipótese. A verdade é que o vampiro não existe, então não dá pra saber o que acontece.
Em lendas antigas sobre os mortos, seriam colocados panos sobre os espelhos para que eles não ficassem neste plano, o que também poderia ver como uma ideia que eles não gostam de suas imagens refletidas, por isso ficariam com medo. Tem uma grande ligação entre o reflexo dos mortos, a verdade da morte, o próprio reflexo, a monstruosidade em tudo isso. A Terra da Terra Natal. Este é um outro clássico quando falamos de lendas de vampiros sendo colocados em muitos filmes clássicos de um assunto e ficou no imaginário de todos. E sim, isso é uma fraqueza, pois sem essa o vampiro não pode existir em sua totalidade. A ideia é que os vampiros precisem de um elo mágico com o seu túmulo original, a ponte entre a vida e a morte, um lugar onde ele possa ter essa energia não sagrada para ele. Pode também ser uma questão de limitação. Muitos fantasmas têm isso, apenas de ficar em um único lugar, e os vampiros teriam algo como isso, mas sendo um plano material teria como levar para outros cantos. E se pessoas destruíssem esta com fogo ou até mesmo abençoando essa terra, retiraria toda a ligação da maldição com a necessidade deles de dormir até o dia seguinte, sendo praticamente um meio de forçar o vampiro a sair do local. Vemos isso no filme de Drácula de 92, Nosferatu um tanto e no Deméter também. Então, de toda essa ligação deles com a terra, com essa magia, pois afinal de contas eles não pertencem ao outro mundo, eles pertencem a este mundo, então é como se fosse uma âncora. Essa terra maligna é a âncora deles neste mundo. É bem fascinante para mim. Precisar de convite para entrar. Tenho que admitir que este é um dos defeitos de vampiros que eu mais acho estranho e um dos que me faz parar para pensar, tipo, o que aconteceu aqui? E é uma das ideias que veio para fazer este vídeo. Eu fiz alguns shorts já, mas esse aqui, tipo, por quê? E aí esse vídeo nasceu. Existem, é claro, que algumas vertentes de ideias para o motivo desta. Temos a primeira, que a casa da pessoa seja o seu domínio, e assim, como o vampiro precisa carregar a sua terra para conseguir andar pelo resto do mundo, a casa de outra pessoa é algo bem ligado à terra ainda, é o domínio da outra pessoa, como se fosse a terra da outra pessoa. A outra é que em diversas culturas antigas, se não todas elas, as casas estariam revestidas com tipos de símbolos sagrados possíveis e mais alguns. Falarei mais sobre eles daqui a pouco. E por isso esses seriam repelentes naturais contra vampiros. Daí então tem que ter a permissão da pessoa. Existem obras, é claro, que brincam com o conceito de quem é a casa, de quem é realmente o dono, quem precisa da concessão ou não. É algo bem interessante que coloca em perspectiva, de uma forma ou de outra, o ser humano deixa o vampiro entrar. É o próprio ser humano que traz o mal a ele mesmo. Nesse tipo de obra, não que isso seja sempre verdade, tá? Se você tá no meio de uma desgraça, a culpa não é sua de vez em quando, mas existem, é claro, aqueles males que você traz para sua vida, tá? Não é todos, não vamos ser extremistas aqui nesse lugar, tá? Então eu acho bem interessante essa ideia de tem todo esse conceito de domínio, você traz algo para dentro da sua casa, é simbólico. Muitas das coisas dos vampiros vão ser simbólicas para representar o mal do mundo, afinal de contas é para isso que servem as lendas de monstros. A retirada da cabeça. Agora vamos entrar na parte da lista para derrotar vampiros mesmo. Ainda que o fogo fosse o primeiro do tópico, é algo para mim bem comum. Então, aqui, a decapitação é algo que vemos em muitos lugares, nas séries de Supernatural e The Strain, sendo um dos grandes meios de terminar para sempre. Assim como em 30 Dias de Noite, os filmes. Este é um dos poucos ferimentos que realmente não tem volta, pelo menos em ciência moderna, e em tempos antigos menos ainda, sem contar que é um grande símbolo de perder a cabeça, é a derrota total da pessoa, você perde a sua característica, você perde a sua personalidade, além de ser mais reconhecível em uma outra pessoa, é bem simbólico todo o processo, colocando em perspectiva que até mesmo algumas culturas acreditavam que a cabeça seria onde a alma ou espírito estava, seria um bom meio de retirar essa do corpo. Sei que entra em contradição por pensar, pô, mas o vampiro tem alma, não tem alma, tem espírito, não tem espírito, é uma lenda. As lendas às vezes não se conversam. Eu acho que é um ponto interessante de, tipo, eu já falei sobre alma aqui, que tem alma, não tem alma, agora falando, é uma onde guarda o espírito. Lendas, elas entram em contradição, porque elas não são ciência, tá? Elas não têm uma base de estudos assim, tipo, é assim que acontece. É uma lenda, gente, tá? Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam, isso aqui tá errado sobre vampirismo. Tá errado conforme qual obra, conforme qual lenda, conforme um monte de coisa. Acho que é um bom jeito de demonstrar que muita coisa entra em contradição. E, sem contar que eu sei que o coração é uma parte também em muitas culturas, mas a gente vai falar sobre o coração daqui a pouquinho. Símbolos sagrados.
inclui água benta. Vampiros geralmente são vistos como criaturas malignas, principalmente em lendas mais antigas. Seria apenas em literatura mais moderna que tons de cinza começaram a surgir sobre estes seres, e ainda assim, monstros controlados. E isso é uma das coisas mais antigas sobre esses seres da noite. Lilith, que poderíamos considerar uma das primeiras figuras vampíricas do mundo, teriam amuletos feitos para repelir a presença dela. Deste ponto em diante, todos os tipos de religiões vão possuir algum tipo de conceito de proteção, seja por símbolos, palavras, atos, ritos, pensamentos, juramentos, etc. Cada uma delas irá interpretar como alguma coisa que os livraria do mal, daqui ou para o outro mundo espiritual. E é por isso que estes símbolos, atos ou ideias funcionariam contra estes seres. Seria uma pequena parte da vontade divina contra este grande mal, ainda que existam interpretações que seria parte vinda do humano e que este precisaria acreditar no que está fazendo. Então não basta apenas às vezes ter a cruz, mas precisa acreditar no poder da cruz. Mas é um outro conceito. De novo, não tem como encaixar essas duas coisas. São lendas diferentes ou conceitos de pensamentos diferentes. A água benta vai entrar nesse mesmo quesito, que é uma coisa, que é uma representação da água e tacou ali, sabe, vai acontecer alguma coisa. Em algumas fontes tem até a ideia que o vampiro seria contra a água, porque a água é vida, vampiro é morte, sabe? O jogo Legacy of Kain trabalha um pouco com isso, mas a ideia geral é essa. E eu sei que tem a ideia dos rios, tal, Caramba 4, essa aqui é uma bizarra, porque ela não vem muito mais do ocidente, ela vem mais do Oriente, né? Tipo, o leste europeu para a Ásia. Tem mais essa ideia e eu vou trazer ele no outro vídeo das fraquezas bizarras. Estacas. Agora sim, estamos entrando nos clássicos dos clássicos. Uma boa e velha estaca pelo coração. Já parou muito vampirão por aí. E muita gente de peso também. E como toda boa lenda, muitas coisas levam a ela. A primeira seria a função simbólica do coração. Se em alguns lugares a cabeça é vista como dentro do corpo, a alma, alguma coisa, o coração exerce essa função com muito mais frequência. E até mesmo em tempos modernos tem essa ideia. Então ferir o coração é muito simbólico, é muito alegórico. Além da ideia de parar o órgão responsável por circulação do sangue, coisa mais do que essencial para os vampiros. Temos a madeira como grande símbolo sagrado em muitos lugares, sendo como um presente divino que poderia fazer casas, aquecer as pessoas, alimentando o fogo, dando abrigo, sombra. A madeira é algo essencial para a vida antiga. Já para o cristianismo é inegável a ligação com a cruz, sendo os maiores símbolos sagrados do mundo, e deste momento em diante ganhava mais poderes, como também um símbolo sagrado contra os males do mundo. Prata e alho. Continuando na ideia de purificação, nós temos esses dois materiais que vêm de diversas mídias, que seriam repelente contra os vampiros, até mesmo em clássicos como Drácula faz-se presente na sua obra. E estes, na verdade, têm uma ligação bem interessante entre eles. Ambos são antibactericidas naturais. Na verdade, o alho ainda pode combater vírus e fungos de forma natural, por isso que é visto como um remédio. Mas ninguém sabia disso tipo, há uns 500 anos atrás, imagina para mais. Então, foi na base da tentativa e erro. Por isso, com o tempo, esses materiais começaram a ganhar um ar de sagrado e que ajudariam a purificar o corpo, já que doenças eram vistas como coisas impuras, maldições, algo do tipo, causada por miasma, demônios, entre outras coisas bem malucas. E estes dois seriam santos remédios. Por isso que quando a lenda dos vampiros começou a se espalhar, os dois começaram a ser utilizados com frequências para evitar estes, até mesmo sendo usado em janelas ou colocando na boca dos mortos para que eles não voltassem. No caso do alho, não é uma prática muito valiosa para ficar botando em boca de morto por aí. E essa lenda foi crescendo e foi evoluindo até chegarmos nos tempos modernos, onde são repelentes, servem para matar vampiro, depende da mídia, tipo Blade, lá é mais do que fatal, causa choque anafilático, tal, Caramba 4. Então existe sim uma grande ligação dessas coisas mais purificadoras, como os objetos sagrados tal. Mas uma delas vem totalmente do divino, do sagrado, outra vem o que seria tentativa e erro, ainda que é místico, existe uma fundação mais científica para o assunto. Luz do Sol. E finalmente temos a luz do Sol, uma das coisas que muitos imaginam quando falamos de fraquezas de vampiros. E é claro que não pode ficar de fora desta lista. Claro, para quem já acompanha o canal, sabe que deve estar careca de saber que tudo isso começa a pegar muito mais força na obra de Nosferatu de 1922. Antes disso era bem diferente. Em tempos antigos, os vampiros seriam ligados pelas trevas e não sairiam durante o dia.
assim como muitos fantasmas, demônios e outras criaturas, por motivos e lendas de suas regras estranhas. Então, não é que tinham impedimento, elas não saem de dia, e sim que só eram vistos à noite. Tem uma grande diferença entre os dois. É tipo, você me vê na rua, sabe? Significa que eu não vou na rua? Não, significa que as pessoas não me veem. Quando a figura do vampiro começa a se popularizar, estes sairiam durante o dia, mas não teriam acesso aos seus poderes, ou pelo menos ficariam mais fracos do que o normal, às vezes até humano. A grande teoria do motivo seria o divino. Sim, o Sol é visto como muitos como uma representação máxima. Em muitas culturas tínhamos o deus Sol, Ra, Apolo, entre outros, que deixa a ideia muito mais forte. O Sol seria a energia de Deus vindo diretamente para a Terra, por isso serviria como um repelente natural. Isso, além de servir como algo que limpa as coisas, deixar ao sol para limpar, tirar mofo ou maus odores, o tal do miasma, é uma prática mais do que antiga e funcional. Não existe alvejante melhor do que a luz do sol. A luz faz parte da nossa vida, nos ajuda a ver, nos dá segurança e, querendo ou não, o sol é uma grande bola de fogo. Como diria o Pumba, são gases, mas, sem brincadeira, voltamos à ideia do fogo. Claro que tem a radiação UV e tal, muitas obras vão brincar com tudo isso, mas na verdade tem toda essa ligação com o divino também. É isso aí então, meu povo, muitíssimo obrigado pra quem chegou até aqui. Deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal. Me dizer o que tem achado dessa parte, dessa fase do canal, que eu tenho falado sobre coisas dessa forma mais simples, ou na verdade, falando sobre mais fraquezas, outras coisas do canal. Me deixa aí nos comentários o que estão achando, tá? Para quem não conhece, tem meu segundo canal, o Douglas do Casaco Opiniões, que eu posto lá de vez em quando. Eu sei que eu tô pecando, tenho que postar algumas reviews lá a mais, que estão bem interessantes. E eu também fico antenado em quais coisas vão aparecer aqui no canal, porque eu tô sempre fazendo umas reviewzinhas por lá, tá? Para quem puder se tornar membro, tem doação direta, valeu demais, entre outras coisas. Mas vejo por todo mundo aí na próxima.